Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. No capítulo 4 do livro Nosso Lar, André Luiz percebe que desperdiçou a última encarnação e, arrependido, chora. Essa angústia por ter falhado retrata bem a condição que Allan Kardec classificou como espíritos sofredores. Na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 4, Kardec vai publicar 10 depoimentos de espíritos nesta condição, ou seja, espíritos em condição de sofrimento, espíritos sofredores. E este será o tema deste episódio da leitura comentada da obra O Céu e o Inferno. Lembrando que já vimos e analisamos em programas anteriores os espíritos felizes, né? Analisamos aqui o caso do Samuel Felipe, e os espíritos em condição mediana, e vimos com mais atenção o caso do Joseph Bré, sempre correlacionando o teor dos depoimentos ao Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7, na primeira parte do livro, O Céu e o Inferno. E no episódio anterior, acrescentamos mais um item de avaliação, a escala espírita, que não está no livro O Céu e o Inferno, mas está publicada no livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Como eu expliquei no programa anterior, a escala espírita funciona como o termômetro da alma, indicando o grau de adiantamento ou não do espírito. O Código Penal da Vida Futura representa as leis naturais, que fazem esse termômetro subir ou descer, aí, dependendo da condição desse espírito. Se ele está mais elevado ou se ele está ainda na parte mais inferior da tabela. Bem, mas voltemos ao tema deste episódio, os espíritos sofredores. Alguns aspectos unem os espíritos em condição mediana, que vimos no programa anterior, com os espíritos sofredores, principalmente na escala espírita. Vamos recordar antes as classes dentro da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. É bom para a gente saber aqui do que nós estamos falando. Às vezes a gente já não lembra mais, só vimos a escala espírita lá no curso básico, já nem sabemos mais como funciona esse negócio, né? Então vamos lá, tem lá a 10ª classe, que são os espíritos impuros, inclinados ao mal, a 9ª classe, os levianos, a 8ª classe, os dos pseudo-sábios, que possuem conhecimentos gerais, mas acreditam saber mais do que realmente sabem, e como tem espírito pseudo-sábio por aí, né, mas não vão falar nada. Tem a 7ª classe, que é a classe dos neutros, que nós vimos muito aí no episódio anterior, e que não fazem o bem nem o mal de forma notável. E a 6ª e última classe, os batedores, os espíritos batedores ou perturbadores. Apesar de nós falarmos aqui hoje sobre os espíritos sofredores eles podem estar em várias categorias aí, né, em várias classes da escala espírita dos espíritos imperfeitos. Então não é porque ele é um espírito sofredor que ele não pode estar no espírito neutro, como nós vamos ver, certo? Então por isso que a gente vai perceber que tem nuances aqui dentro da escala espírita e dentro dessa ideia dos espíritos sofredores. Então, o espírito, muitas vezes, ele quer melhorar, mas ainda precisa lidar com as suas imperfeições morais e o apego ao mundo material. Como, aliás, nós vimos essa dificuldade de alguma forma, né, lá com André Luiz. Quando você está lendo lá o livro Nosso Lar, você percebe que o André Luiz vai, ao longo do livro, tentando lidar com essas angústias, né, e com essas dificuldades, e mudar um pouco o comportamento, as certas atitudes. Tudo isso nós vemos lá no livro Nosso Lar. Aliás, quero fazer aqui um convite para vocês ouvirem a leitura comentada que nós fizemos aqui no podcast sobre o livro Nosso Lar, junto com as colegas Sandra Curado e a Sandra Rodrigues. Fizemos uma segunda temporada inteira só de leitura comentada do livro Nosso Lar, todos os capítulos. Então fica aqui o convite, eu vou deixar o link também na descrição do episódio. Então, acho que faz sentido você colocar, por exemplo, os espíritos sofredores na terceira ordem, lá na escala espírita, a dos espíritos imperfeitos, porque eles são caracterizados como? O que Kardec explica lá desses espíritos da terceira ordem, né? Eles têm predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes.
Então, ainda segundo a definição da escala espírita, eles frequentemente conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Então, eles ficam com aquilo na cabeça, né? Fica aquele peso na consciência, ou ficam projetando certas questões, tem uma realidade diferente, né, eles enxergam a realidade, ou onde eles estão de uma forma diferente, projetam algo diferente. Ainda segundo a definição da escala espírita, os espíritos imperfeitos frequentemente conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Tá? Então eles podem até estar projetando coisas piores, eu fico num sofrimento maior, por causa da questão deles da consciência. Eles estão tendo uma outro tipo de visão da realidade, que, segundo eles, né, é mais penosa do que a realidade efetiva. A partir deste entendimento, nós estamos prontos para analisar dois relatos de espíritos sofredores selecionados por Kardec. E começamos com o depoimento da Lisbeth. Quando encarnada, ela viveu na Prússia, que hoje é a Alemanha, e ela viveu lá por volta do ano 1700. Em vida, ocupou uma posição elevada, mas descreve seu estado atual, né, o estado espiritual dela, ou aquele momento em que ela estava dando o seu depoimento, como uma tortura. Nós vamos ouvir alguns trechos do seu depoimento, e esses trechos foram narrados a partir de um aplicativo de inteligência artificial. Vamos ouvir. Nasci em uma condição elevada. Tinha tudo aquilo que os homens enxergam como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui sensual, indiferente e enganadora. Nobre, fui ambiciosa. Esmaguei por meio do meu poder aqueles que não se prosternavam completamente diante de mim. A matéria revoltava-se sempre. Você não pode compreender a influência que ela ainda exerce a despeito da separação do corpo e do espírito. O orgulho, veja você, enlaça em grilhões de bronze cujas argolas se estreitam cada vez mais em volta do miserável que lhe abandona seu coração. O orgulho, esse demônio múltiplo que se prostra a todas as aberrações do seu espírito, que se esconde nas dobras do seu coração, que penetra em suas veias, envolve-os, absorve-os e os arrasta em seguida às trevas da geena eterna. Sim, eterna. É. Então, ouvimos aqui o depoimento da Lisbeth, primeiros trechos aí do depoimento da Lisbeth. E três aspectos chamam a atenção. Primeiro, a autocrítica dela. Ela foi egoísta, enganadora, vingativa e tal. Depois que o mundo material ainda a influencia, tá? Ela ainda sofre influência do mundo material. E, finalmente, os efeitos maléficos do orgulho. Ela faz questão de ressaltar esse ponto. Efeitos esses que Lisbeth diz terem provocado penas eternas para o espírito. Vocês repararam isso aí no final do depoimento? Ela está entendendo que ela vai passar o resto da eternidade naquela circunstância. Então fica claro que ela se encontra aí na terceira ordem da escala espírita, onde o orgulho e o egoísmo a mantém provavelmente lá na 10ª classe, os espíritos impuros. Afinal, ela admite ter sido egoísta, sensual, indiferente, enganadora, né? Além de esmagar os outros por meio de sua ambição e nobreza. A escala define os espíritos impuros como inclinados ao mal e propensos a vícios gerados por paixões vis e degradantes, como a sensualidade e o orgulho, características que a mantêm em, abre aspas, né, grilhões de bronze, fecha aspas, na vida espiritual. O depoimento de Lisbeth correlaciona-se diretamente com o artigo 1º do Código Penal da Vida Futura, que diz lá, né? A alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O depoimento dela ilustra também o artigo 15º do Código Penal da Vida Futura, segundo o qual o espírito inferior, por não ver o fim de sua situação, acredita, abre aspas, que sofre para sempre. Isso faz que, para eles, o castigo pareça eterno, fecha aspas. E
como a Lisbeth, inclusive, chegou a mencionar e nós ouvimos aqui. Muito bem, então ouvimos aqui o depoimento curto, depois vale a pena vocês sempre irem depois dessa nossa conversa, eu sempre convido vocês a darem uma olhada no depoimento integral lá no livro O Céu e o Inferno, isso ajuda muito aí no estudo, agora você já tem um entendimento, então agora fica mais fácil compreender certas nuances aí no texto. Vamos analisar agora outro depoimento de um espírito sofredor. Chegou a vez de ouvir as declarações de Claire. E é muito interessante comparar esse depoimento da Claire com a da Lisbeth, que ouvimos agora há pouco. Existem semelhanças de comportamento e de classe social, como vocês vão ouvir, mas também há diferenças significativas de comportamento. Então vamos aqui ouvir alguns trechos do depoimento da Claire. Minha infelicidade aumenta a cada dia. Aumenta à medida que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Ó miséria! Quanto eu maldigo as horas reprováveis, as horas de egoísmo e de esquecimento em que o desconhecimento de toda a caridade, de todo o devotamento, faziam com que eu não pensasse a não ser em meu bem-estar. Urro de dor, vago sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo penetrar em minha alma revoltada. Fico rindo quando escuto vossas queixas, quando vos vejo abatidos. Que são vossas fracas misérias? Que são vossas lágrimas? Que são os tormentos que vos tiram o sono? Cuide-se incessantemente. Ame os outros mais do que você mesmo. Não estacione nos caminhos do bem-estar. Não satisfaça seu corpo a expensas de sua alma. Vigia, como dizia o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeça a esses conselhos. Meu espírito os concebe, meu coração nunca os escutou. Eu adoro essa frase. Não satisfaça seu corpo a expensas de sua alma. Mas eu gosto de com uma outra tradução, que eu inclusive já mencionei aqui no podcast. Não engordes seu corpo às custas da sua alma. Não engordes seu corpo às custas da sua alma. Então, ou seja, não fica só preocupado com o mundo material, mas se lembre também da questão espiritual. Faça algo, né, pelo seu espírito, pela elevação espiritual. Bom, mas claramente Claire situa-se também na terceira ordem. Agora, diferentemente da Lisbeth, ela provavelmente está mais perto dos espíritos neutros. Por quê? Pela ausência de crimes. Você vê que ela não fez, ela não era vingativa, ela não tentou prejudicar ninguém, enfim, como a Lisbeth admite lá. Então existe aí uma ausência de crime, mas ela tem o depoimento dela, a gente tem que convir, é marcado pelo egoísmo profundo. Já no Código Penal da Vida Futura, Claire pode ser enquadrada no artigo 26º, que diz o seguinte: é um suplício para o egoísta ser abandonado por todos e sofrer tudo aquilo que os outros sofreram dele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber, terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma só mão amiga virá apertar a sua, nenhuma voz compassiva virá consolá-lo, pois ele só pensou em si durante a vida, e ninguém agora pensa nele, nem o lamenta após a sua morte, diz lá o trecho do artigo 26º do Código Penal da Vida Futura. E o estado da Claire confirma ainda o artigo 5º, de que a alma leva em si mesma o seu próprio castigo onde quer que se encontre, pois o egoísmo é agora o verme que lhe corrói o coração. Ela fica lá pensando nesse aspecto, e vocês viram também que ela tem um entendimento também da eternidade, que ela vai passar boa parte da eternidade, se não toda a eternidade, com esse sofrimento. Mas antes de falar sobre onde a Claire ficaria na escala espírita, vamos ouvir o comentário cirúrgico do espírito São Luís sobre a condição da Claire, e ele faz esse comentário logo após os primeiros depoimentos que a Claire deu lá para a Sociedade Espírita Parisiense. Então vamos ouvir aqui o comentário de São Luís. Talvez perguntem o que fez essa mulher para ser tão miserável. Cometeu algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que merecesse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais de felicidade terrestre.
Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. E diziam ao vê-la: que mulher feliz! E invejavam a sua sorte. O que ela fez? Foi egoísta. Tinha tudo menos um bom coração. Se não infringiu a lei dos homens, infringiu a lei de Deus, porque ela ignorou a caridade, a primeira das virtudes. Amou apenas a si mesma. Agora não é amada por ninguém. Não deu nada, e nada lhe dão. Está isolada, desprezada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela. Ninguém se preocupa com ela. Este é o seu suplício. Como procurou apenas os prazeres mundanos, e como hoje esses prazeres não existem mais, o vazio se formou à sua volta. Ela só vê o nada, e o nada lhe parece a eternidade. O egoísmo fez sua alegria na terra. Ele a persegue. É o verme que lhe corrói o coração. É o seu verdadeiro demônio. Então, como explicou o Espírito São Luís sobre a Claire, né, o egoísmo fez a sua alegria na terra. Ele a persegue. É agora o verme que lhe corrói o coração, seu verdadeiro demônio. E você veja o que ele fala. Que crime que a Claire cometeu? Nenhum. Né? Mas ela foi egoísta, ela não praticou a caridade. É complicado. E assim, né, diante de tudo isso, nós podemos classificar a Claire na terceira ordem, espíritos imperfeitos, e acho que vocês já estão sabendo de cor e salteado por qual motivo, né? As características gerais desses espíritos imperfeitos são a predominância da matéria sobre o espírito e o egoísmo. O egoísmo. E foi exatamente o que aconteceu com a Claire, pois ela viveu exclusivamente para o seu próprio bem-estar, desconhecendo a caridade e o devotamento ao próximo. E dentro dessa ordem, provavelmente ela se alinha à sétima classe, aí, espíritos neutros, diferentemente da Lisbeth. Pois, como observou o espírito São Luís, ela não cometeu crimes atrozes, né? Assassinato, roubo, tentou prejudicar alguém, nada disso. Então ela não fez nada que fosse contra aí a lei humana, mas ela foi punida, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessa ideia de punição, castigo e tal, mas ok. Só para entender que tem uma consequência à atitude, né? Então, ela pode estar passando por isso por não ter praticado o bem e por ter amado apenas a si mesma. Ela não teve olhar para o outro, ela se olhou para ela. Não fez o mal, né, como a Lisbeth admite, mas a Claire não fez o bem que ela poderia ter feito. Que é a mesma questão que nós vimos no episódio passado do Joseph Pré. Uma pessoa correta, certo? Pessoa que não fazia o mal, mas também não fazia o bem que ele poderia ter feito de uma forma mais ostensiva. Ele se omitiu. Agora tem uma coisa interessante aqui nesse depoimento da Claire, que inclusive eu acho que é um dos maiores nessa sessão. Por quê? Porque ela vai passar novas mensagens mediúnicas e numa delas, lá quase no final, já mostra uma Claire diferente. Uma Claire mais tranquila, entendendo melhor a situação, aparentemente menos angustiada. E ela até faz um comentário que eu acho muito bacana, e eu mesmo vou ler aqui, sem a ajuda da inteligência artificial, tá bom? Então olha o que ela fala: "Encontro-me agora calma e resignada à expiação dos erros que cometi. O mal está em mim e não fora de mim." Olha só que frase bacana, né? O mal está em mim e não fora de mim. Não é culpa dos outros, é culpa se tem algum culpado aqui, sou eu, né, a pessoa mesmo, o indivíduo. "Sou eu assim", diz ela, "que devo mudar." Olha só, sou eu assim que devo mudar, e não as coisas exteriores. Nós carregamos em nós nosso céu e o nosso inferno. E os nossos erros estão gravados na consciência e são lidos constantemente. Olha só. Os nossos erros estão gravados na consciência e são lidos constantemente. Somos, portanto, nossos próprios juízes, haja vista que o estado de nossa alma nos eleva ou nos derruba, diz aqui a Claire. Bacana, né? Dá para fazer um curso básico aqui, só com essas informações, né? O mal está em mim, não fora de mim.
Sou eu que devo mudar e não as coisas exteriores. Nós carregamos em nós nosso céu e nosso inferno. Os nossos erros estão gravados na consciência e são lidos constantemente. Fora que nós mesmos somos nossos próprios juízes. Que maravilha isso aqui. É uma evolução admirável da parte dela de consciência espiritual. Pelo que eu entendi na leitura, cada vez que ela conversava lá com o médium ou nessas sessões, ela meio que ia sendo orientada. Então também vocês vejam como é importante, como acontece na maioria das casas espíritas, o trabalho de doutrinação ou de orientação espiritual para os espíritos. A Cléia só foi evoluindo graças a essas conversas que ela conseguia manter com os encarnados lá nas sessões mediúnicas. E esse tipo de lucidez conquistado pela Claire é bem parecido com o de André Luiz, lá no livro Nosso Lar, principalmente aí o final, né, no final quando ele entende o que ele precisa fazer, como ele se esforça para mudar de comportamento, né. A reeducação também vai acontecendo aos poucos nos 2 casos, provando aí a máxima de que a evolução não dá saltos. Porém, tem um aspecto comum nesses depoimentos todos que nós ouvimos, que é o do arrependimento, e aqui eu quero fazer uma análise melhor sobre esse assunto, né, porque tem uns que estão mais arrependidos que os outros, principalmente quando vocês forem ler, a sessão inteira, mas fica a impressão que apenas pelo arrependimento, o espírito já resolveu seu passivo, vamos dizer assim, seus problemas, eu estou arrependido, me perdoa e pronto, segue a vida", né, não é assim. Não é bem assim, vale reforçar a explicação sobre isso, que eu já tenho falado em alguns programas, né, mas eu acho que esse é o tipo do assunto que nós precisamos repetir bastante, porque senão fica parecendo o seguinte: "Eu já me arrependi, já está resolvido", né. O Código Penal da Vida Futura, ele é categórico sobre isso. O sentimento de culpa ou o lamento não apagam por si sós a dívida. Está lá no artigo 16º, vamos abrir aspas aqui. O arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências, diz lá o texto no artigo 16º do Código Penal da Vida Futura. Então, o arrependimento suaviza a dor ao despertar esperança, né? Somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. Isso que a gente tem que entender. Ele é um passo importante. Ele dá esperança que a gente vai melhorar, mas só a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. A reparação, segundo o artigo 17º, consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal, ou praticar as virtudes opostas aos vícios anteriores, sendo humilde quando se foi orgulhoso, bondoso quando se foi duro, caridoso quando se foi egoísta. E nós finalizamos aqui com a advertência de Kardec nas notas lá de rodapé após o artigo 17º. Diz aqui Kardec: "A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar como a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É esta uma doutrina que nenhuma religião proclamou ainda", disse Kardec. Entretanto, algumas pessoas a repelem, por acharem que seria mais cômodo poder apagar as suas faltas simplesmente pelo arrependimento, que só depende de algumas palavras, com a ajuda de certas fórmulas, convictas de que assim estarão livres, e verão mais tarde que isso não foi suficiente. É Kardec dizendo isso aqui para nós. Arrependimento é importante, mas a reparação ela é essencial, tá? Gente, infelizmente é assim a vida. O trabalho da evolução espiritual é árduo e temos que lidar o tempo todo com as causas e os efeitos das nossas atitudes. E na semana que vem, em nossa leitura comentada do livro O Céu e o Inferno, veremos os depoimentos dos espíritos endurecidos. Olha só, semana que vem promete, hein? Nem preciso dizer que o sentimento de arrependimento passou longe desta turma. Não percam, hein? Não faltem. Ouçam o programa da semana que vem, que falaremos sobre os espíritos
endurecidos. Por favor, agora que você já chegou até o final, né? Não deixa de curtir esse episódio, não deixa de se inscrever aí nos canais de O Espírito do Evangelho no YouTube, nos aplicativos de áudio e nas redes sociais. Tem link para tudo isso na descrição do episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus.